Olá pessoal, tudo bem com vocês? Será que nessa fase da quarentena você tem desenvolvido alguns pensamentos tais como: eu deveria ter feito um concurso público porque assim eu teria um trabalho mais seguro neste momento de crise. Poxa, eu não deveria ter deixado de viajar, era tão importante ter visitado aquela pessoa que eu amava. Eu não deveria ter terminado meu namoro, pelo menos agora eu teria alguém para ficar, principalmente nesse período que a gente não pode sair de casa. Você fica se perguntando e se indagando de que você deveria ter feito, deveria ter contemplado, deveria ter conversado. Se você se encontra nessa situação, com esses pensamentos destrutivos, não deixe de assistir esse vídeo, porque nós começamos no vídeo passado uma nova série e essa série chama-se Existem Tesouros na Quarentena. Antes de continuarmos, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Pessoal, é claro que em casos de crises, como essa crise que nós estamos vivendo, promovida aí pelo nosso isolamento por conta de evitar a contaminação do coronavírus, muitas pessoas se encontram insatisfeitas. E essa insatisfação, normalmente, ela gera baixa autoestima, As pessoas começam a não se olhar com a dignidade que elas gostariam, elas começam a fazer comparações com a vida de outras pessoas e aí surge o cruel e terrível sentimento de arrependimento. Poxa, eu deveria ter feito. Frente a tudo isso, é muito importante que a gente converse sobre essas questões para que vocês entendam que esse pensamento de que eu deveria ter feito é um pensamento infindo, ele jamais terá fim. E toda vez que a gente fica mergulhado nessa realidade, a gente começa a desenvolver uma autocrítica, a inaceitação de tudo que nós estamos vivendo e toda essa lamentação gera procrastinação, a gente não consegue começar, a gente não age e a gente fica paralisado, a gente fica na inércia. Então, quais seriam os caminhos que nós deveríamos adotar para a gente começar a sair de toda essa esfera de pensamentos tão ruins que não acrescentam em nada? O primeiro caminho chama-se autoaceitação. O que isso significa? Percebam que eu não estou falando de autoestima, eu estou falando de autoaceitação. Porque esses dois conceitos, embora pareçam bem parecidos, eles possuem diferenças que não são tão sutis assim. Eu digo que a autoestima e a autoaceitação são parentes próximos, mas que existem muitas diferenças entre esses dois conceitos. Então, quando a gente trabalha a autoestima, a gente nada mais está falando do que o quanto eu gosto de mim, o quanto eu me estimo, como eu me olho, se eu me admiro, o quanto eu me admiro, Se eu me admiro pouco é baixa autoestima, se eu me admiro muito é alta autoestima. Só que o problema da autoestima é que normalmente ela surge nos nossos períodos de glória. Então, eu passei no tão sonhado Enem, eu me casei, que era o sonho da minha vida, eu acabei de ter um filho, que era tudo que eu tinha planejado, eu consegui uma promoção no meu emprego, eu fui reconhecida, eu ganhei uma medalha. Então, a autoestima, normalmente, ela acaba surgindo em momentos em que nós estamos vivendo situações muito positivas, situações que nós almejávamos, situações que geram na gente uma felicidade, não que ela seja uma felicidade permanente, mas aquela felicidade temporária que domina o nosso ser. Já a autoaceitação é um conceito muito mais global, porque a autoaceitação, ela chega na nossa vida tanto no período de glória quanto no período de crise, como é o período que nós estamos vivendo. Por quê? Porque a autoaceitação faz eu olhar minhas virtudes, as minhas qualidades e as minhas conquistas, mas também faz com que eu olhe para as minhas fraquezas, as minhas misérias, as minhas falhas, as minhas limitações. E mesmo em meio a tudo isso, faz com que eu me olhe, me aceite, para que eu possa continuar. Eu gostaria que vocês entendessem que a autoaceitação não é aceitar tudo que há em mim, no sentido de não querer mudar, no sentido de ficar paralisado, não.
Autoaceitação não quer dizer que eu não vou tentar melhorar as características deficientes em mim, não. É que o primeiro passo para a gente buscar mudança é a gente aceitar que a gente possui aquele desvio. Por exemplo, quando que um alcoólatra ele começa a mudar e sair dessa esfera do alcoolismo? Quando ele aceita que ele está na condição de alcoólatra. E a partir daí, aceitando essa realidade, ele vai buscar ajuda para sair desse universo. Então, a autoaceitação é entender de forma realista o que eu estou vivendo, como eu tenho me apresentado para as pessoas e para mim mesma. Eu costumo dizer que o maior exemplo desse amor, que é um amor incondicional, que é um amor que nós deveríamos ter por nós, para quem crer, é o amor que Deus tem por nós. Né? Porque Deus, ele nos aceita como somos, com todas as nossas virtudes, com todas as nossas fraquezas, porque nós somos pequenos diante de todo esse amor. E Deus nos aceita, né, de forma incondicional. Eu conheço muitas pessoas que buscam, né, essa relação com Deus, esse amparo, e são pessoas que estão todos os dias, né, nesta procura, mas que não conseguem encontrar esse amor incondicional. E por que muitas vezes elas não conseguem? Porque elas não têm por elas mesmas. E quando uma pessoa não tem por ela mesma, ela não consegue imaginar que Deus tem por nós ou que outra pessoa tem por nós. Então, primeiro nós temos que ter para compreender. É bem real que se nós não tivermos a autoaceitação, a gente nunca vai enxergar nada positivo na crise. Parece clichê, mas todas as crises trazem oportunidades. Tudo depende do nosso olhar. Enquanto eu ficar, eu deveria ter feito, eu deveria ter realizado e me pautando no passado, eu jamais vou olhar para mim com dignidade, olhar para mim e pensar, tudo bem, mas o que eu posso fazer agora? Então, para a gente começar a encontrar os tesouros da quarentena, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer é enterrar o eu deveria ter feito. Eu deveria ter falado, eu deveria ter viajado. Nós vamos enterrar e nós vamos desenterrar o primeiro tesouro da quarentena, que nada mais é a autoaceitação. O que eu faço com o que eu tenho hoje, tentando melhorar tudo o que eu posso? Nunca se esqueça, nós jamais encontraremos tesouros se nós não partirmos da autoaceitação. Não perca o próximo vídeo. Um grande beijo e até lá!